E aí, eu sou o Thiago, e seja bem-vindo ao Histórias Criminais. Se você está curtindo essas histórias de gelar a espinha, faça-me um favor rapidinho, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer e me mostra que você quer mais histórias sinistras. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum caso novo. O Brasil é marcado por histórias que nos tocam profundamente, histórias que atravessam gerações e permanecem vivas em nossa memória coletiva. Entre elas está a de Isabella Nardoni, uma menina de apenas 5 anos, cujo sorriso iluminava todos ao seu redor e conquistava corações por onde passava. Sua vida foi brutalmente interrompida em março de 2008, transformando-se em um dos casos mais chocantes e tristes da história recente do país. O crime, ocorrido em um prédio de classe média alta em São Paulo, expôs a vulnerabilidade das crianças dentro do próprio lar, onde deveriam estar seguras. O caso mobilizou a sociedade brasileira, não só pela crueldade do ato, mas também pela investigação minuciosa que revelou a verdade e despertou debates sobre proteção infantil. A perícia forense foi fundamental, desmontando a versão dos acusados e mostrando o poder da ciência na busca por justiça, trazendo respostas para um país inteiro. Isabella tornou-se símbolo da luta contra a violência infantil e da necessidade urgente de proteger nossas crianças, inspirando movimentos e políticas públicas. Sua história é um alerta permanente sobre a importância da vigilância, do cuidado e do compromisso coletivo com a infância e o futuro do nosso país. Lembrar de Isabella é reafirmar, todos os dias, o dever de proteger todas as crianças do Brasil, garantindo a elas um ambiente seguro e cheio de esperança. Na noite de 29 de março de 2008, Isabella estava com o pai, Alexandre Nardoni, a madrasta Ana Carolina Jatobá e os irmãos no edifício London, um prédio de classe média na zona norte de São Paulo. Era para ser uma noite comum em família, mas tudo mudaria em questão de minutos. Pouco depois de chegarem, um barulho forte vindo do jardim chamou a atenção do porteiro e dos moradores. Isabella havia caído do 6º andar, chocando todos que estavam por perto. Alexandre desceu desesperado, gritando por socorro e alegando que um ladrão invadira o apartamento e jogara a filha pela janela. O clima era de pânico e confusão. A polícia chegou rapidamente ao local, mobilizando equipes para investigar o que havia acontecido. No entanto, não encontraram sinais de arrombamento ou roubo no apartamento. A versão do assalto logo se mostrou improvável, levantando dúvidas sobre o que realmente teria ocorrido naquela noite. Isabella foi levada às pressas ao hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos graves causados pela queda. O país ficou perplexo diante da tragédia. Como uma criança poderia ser vítima de tamanha brutalidade dentro do próprio lar, um lugar que deveria ser seguro? As suspeitas recaíram imediatamente sobre as únicas pessoas presentes no apartamento: o pai e a madrasta de Isabella, que passaram a ser investigados. O caso estava apenas começando, e o Brasil acompanhava cada detalhe, exigindo respostas e justiça para a menina. A busca por justiça para Isabella mobilizaria o país nos meses seguintes, tornando-se um dos casos mais marcantes da história recente. Alexandre e Ana Carolina alegaram inocência, sustentando a história de um invasor. Segundo eles, Isabella foi colocada na cama e, em minutos, teria sido vítima de um estranho. Mas a perícia desmontou essa versão. Não havia sinais de arrombamento e a tela da janela foi cortada de dentro para fora. Nenhum DNA estranho foi encontrado no apartamento. Vestígios de sangue de Isabella apareceram em vários pontos, inclusive na roupa de Alexandre. O laudo do IML revelou lesões anteriores à queda, incluindo marcas de esganadura.
Isabela estava viva, mas inconsciente, quando foi jogada. A ciência mostrou: o crime aconteceu dentro do apartamento, pelas mãos de quem deveria protegê-la. Com as provas técnicas em mãos, a polícia aprofundou a investigação para reconstruir, passo a passo, os últimos momentos de Isabela. Cada detalhe era analisado minuciosamente, como se fossem peças de um quebra-cabeça sombrio, onde qualquer informação poderia ser crucial para entender o que realmente aconteceu naquela noite. Alexandre ligou para o pai antes de acionar o resgate, uma atitude considerada suspeita pelos investigadores, pois fugia do esperado em uma situação de emergência. Vizinhos relataram discussões acaloradas e gritos vindos do apartamento pouco antes da queda, aumentando ainda mais as suspeitas sobre o que teria ocorrido. Uma reconstituição detalhada do crime mostrou que a versão apresentada pelo casal era impossível de ser reproduzida, contrariando o depoimento dos suspeitos. O tempo e a dinâmica dos fatos, analisados cuidadosamente, confirmavam a tese de agressão familiar, reforçando a linha de investigação da polícia. Ao final de um mês intenso de apurações, a polícia concluiu: Alexandre e Ana Carolina foram indiciados por homicídio triplamente qualificado, chocando a opinião pública. O Ministério Público aceitou a denúncia formalizada e pediu a prisão preventiva do casal, destacando a gravidade do crime. A investigação chegava ao fim, e o caso seguia para julgamento, mobilizando autoridades e a sociedade. O Brasil aguardava, atento e apreensivo, o desfecho de um dos crimes mais impactantes e comentados de sua história recente. A verdade sobre a morte de Isabela estava prestes a ser oficialmente reconhecida, marcando para sempre a memória do país. A justiça concluiu que não houve invasor, o crime foi cometido dentro da família. O motivo teria sido uma discussão motivada por ciúmes de Ana Carolina Jatobá. Isabela foi agredida no carro e, já no apartamento, asfixiada pela madrasta. Alexandre, ao ver a filha desacordada, simulou um crime cortando a tela e jogando Isabela pela janela. As provas, sangue, marcas de agressão e ausência de terceiros, confirmaram a acusação. O casal agiu em conjunto, cada um desempenhando um papel na tragédia. A queda foi o ato final para ocultar as agressões anteriores. O caso revelou uma crueldade familiar que chocou o Brasil. Em março de 2010, o julgamento de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá parou o Brasil. O Fórum de Santana virou palco de um dos júris mais acompanhados da história. Testemunhas, peritos e os próprios réus foram ouvidos em sessões marcadas por emoção e tensão. A mãe de Isabela, Ana Carolina Oliveira, emocionou o país com seu depoimento. A acusação apresentou provas técnicas irrefutáveis, enquanto a defesa insistia na tese do invasor. Os réus negaram o crime, mas não convenceram os jurados. Após 5 dias, o júri considerou o casal culpado por unanimidade. Alexandre foi condenado a 31 anos de prisão. Ana Carolina, a 26 anos e 8 meses. A sentença foi recebida com alívio e sensação de justiça. O julgamento marcou o fim de um capítulo, mas o impacto do caso continuaria. Após a condenação, Alexandre e Ana Carolina cumpriram pena em Tremembé, presídio de casos de grande repercussão. Ana Carolina progrediu para o regime semiaberto em 2017 e, em 2023, para o regime aberto, vivendo em liberdade sob condições. Alexandre, com pena maior, obteve o semiaberto em 2019 e o aberto em 2024. Ambos agora vivem em liberdade condicional, longe dos holofotes, mas marcados para sempre pelo crime. A progressão das penas, prevista em lei, gera debate e indignação em parte da sociedade. Para muitos, a liberdade do casal parece insuficiente diante da brutalidade do crime. A situação dos condenados é um lembrete de que a dor da perda é perpétua para quem amava Isabela.
A justiça segue seus ritos, mas a memória da tragédia permanece viva. O caso Isabella Nardoni provocou comoção nacional e expôs a violência contra crianças dentro do lar. A cobertura midiática intensa manteve o tema em pauta e pressionou por respostas rápidas. A mãe de Isabella, Ana Carolina Oliveira, transformou seu luto em ativismo, tornando-se voz na defesa dos direitos das crianças. O caso aumentou a conscientização sobre maus-tratos e impulsionou o uso de canais de denúncia como o Disque 100. Debates sobre violência doméstica e proteção infantil ganharam força, influenciando leis como a Lei da Palmada. A tragédia obrigou o Brasil a olhar para a infância com mais atenção e responsabilidade. O legado social do caso é a mobilização permanente pela proteção dos mais vulneráveis. Isabella tornou-se símbolo de uma luta coletiva por um futuro mais seguro para as crianças. A morte de Isabella Nardoni deixou um legado de conscientização e mobilização. Seu caso mostrou o poder da ciência forense e a importância do tribunal do júri. A condenação do casal foi resposta firme do Estado contra a violência infantil. O debate nacional sobre violência doméstica ganhou força, encorajando denúncias e vigilância. A história de Isabella lembra que a violência pode estar em qualquer lar, e a prevenção começa com atenção e denúncia. Manter viva sua memória é garantir que sua morte não tenha sido em vão. Isabella inspira a luta por uma sociedade onde toda criança tenha direito à segurança e ao amor. Que seu sorriso nos motive a proteger cada infância e a buscar justiça sempre.